Hoje venho mostrar como podes fazer uma animação no After Effects a partir de ilustrações feitas no Procreate. Bem-vindos a mais um vídeo. Como disse, hoje vou fazer uma animação no After Effects com uma ilustração que fiz no Procreate. É claro que é possível fazer animações no After Effects a partir de ilustrações feitas noutros programas como o Photoshop ou Illustrator, mas neste vídeo vou exemplificar como se fazem animações com desenhos feitos no Procreate. Este tipo de animação que vou fazer hoje é um bocado ao estilo de visualizers. São umas animações calmas que ficam de background enquanto a música toca e são muito comuns no YouTube. Para já vou começar a fazer o desenho no Procreate, desenhar todos os elementos em layers diferentes para depois importar para o After Effects. Mas antes peço para subscreveres ao canal e ativar o sininho. Vou começar então por fazer o desenho no Procreate. Vou desenhar todos os elementos numa layer diferente para depois poder animá-los separadamente no After Effects. Faço o esboço. Quando tiver a certeza dos traços, começo com o desenho final. Eu vou fazer a animação de um peixe a saltar no mar e este elemento vai ser o único em que tenho de seguir o processo básico de animação tradicional devido ao movimento do peixe e à inércia. Para fazer o salto do peixe desenho uma linha condutora que me vai indicar o movimento e depois vou preenchendo com traços onde vou desenhar os desenhos do peixe no seu movimento do salto. Para transmitir o chamado motion blur na velocidade, quanto mais rápido for o movimento, mais esticado e menos frames deve ter. Quanto mais lento, mais pormenorizado e mais frames deve ter a animação. Estes vão ser os elementos que vão ser animados no After Effects. Vou guardar este ficheiro do Procreate no formato Photoshop com a extensão PSD para que o After Effects reconheça o conteúdo e as layers. Abro o ficheiro Photoshop como composição no After Effects. Para já vou tratar a sequência frame a frame do peixe a saltar. Como no Photoshop eu agrupei estas layers, aqui já estão formadas numa pré-composição. Seleciono todas as layers desta sequência e reduzo-as a 3 frames. Clico com o botão direito rato nas camadas e vou a Keyframe Assistant e escolho Sequenced Layers. Elas vão se posicionar em escadinha. Continuo a organizar as layers para ser mais fácil para mim reconhecê-las. Vou fazer um loop para as variantes do cabelo que se está a mexer com o vento. Abro a pré-composição e faço novamente as layers em sequência. Depois de reduzir o tempo da composição ao tamanho da linha de tempo da animação, em Ctrl-Alt-Shift-X, volto à composição final. Para fazer um loop da sequência, tenho de ativar o Enable Time Remapping e escrever a expressão loop out, abre parênteses, fecha parênteses. Agora vou adicionar umas ondas ao mar, com o efeito Wave Warp. Depois aplico o efeito Turbulent Displace para criar um movimento desordenado das ondas. Eu vou alterar a posição destas rochas porque alterei as medidas da composição. Como fiz o desenho em tamanho A4, vou alterar para o tamanho de vídeo Full HD, 1920 por 1080. Daí ter alterado a posição das rochas para mantê-las na composição. Reajusto o tamanho das layers, alterando a escala. Para fazer o reflexo da lua, faço uma máscara na layer do mar e vou inserir uma layer sólido para fazer as estrelas. Se quiseres saber como se faz este efeito, vê o vídeo onde recriei a intro dos filmes Star Wars. Também repeti a sequência do peixe noutros pontos da composição. Vou acrescentar beads à rocha através do Layer Styles em Satin. Faço a animação da sombra do boneco na rocha.
Vale lembrar que a layer da sombra tem a máscara de recorte à layer da rocha. Com o efeito CC Slant, adiciono, através de keyframes, uma distorção da direita para a esquerda e coloco o movimento da lua da esquerda para a direita. Faço também o movimento dos rochedos. Com keyframes, altero a posição no sentido vertical, para cima e para baixo. Vou animar as pedras do chão, porque elas vão levitar. Na pré-composição das pedras, seleciono todas as layers e vou alterando a posição vertical ao longo da linha de tempo. Elas só têm de terminar no mesmo ponto inicial. Quando elas estiverem no ar, vão brilhar. Para isso, adiciono o efeito Satin azul em modo screen e ainda o Water Glow também em azul. Para que elas se movam desordenadamente, basta alterar as posições das camadas na linha de tempo. Muito obrigado por teres visto o vídeo. Se gostaste, deixa um like, subscreve ao canal, partilha com os amigos e se tiveres alguma dúvida, já sabes, comenta. Vemo-nos no próximo vídeo.